Josué, capítulo de número 1, verso de número 1. Nós vamos ler esse texto precioso da palavra de Deus. Eu leio da Nova Almeida atualizada e você acompanha com a sua Bíblia ou no telão. Que diz assim a palavra do Senhor. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepara-se agora e passe esse Jordão, você e todo esse povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês. Como prometi a Moisés, o território de vocês irá do deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o mar grande, o mar Mediterrâneo, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi a dar aos seus pais. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar do livro da lei. Pelo contrário, medita nele de dia e de noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu te ordenei? Seja forte e corajoso. Não tema nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Amém? Vamos orar. Senhor, graça nós te damos nessa noite maravilhosa, nesse tempo em que abrimos a tua palavra e também abrimos o nosso coração para ouvir de ti o que o Senhor tem para o nosso coração nessa noite. Usa, Senhor, a minha vida como um instrumento nas tuas mãos, para que o teu nome seja engrandecido, louvado e adorado. E que as palavras imutáveis da tua palavra venham, Senhor, ecoar na mente e no coração de cada um dos teus filhos, dando direção, dando discernimento e trazendo, Senhor, a tua palavra, para que eles possam ser abençoados e viver debaixo da tua bênção e do teu favor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar, por gentileza. Superar desafios. A vida é feita de muitos desafios. Eu e você enfrentamos desafios constantemente. Talvez você amanhã, na sua segunda-feira, vai enfrentar muitos desafios. Talvez você tenha desafios para enfrentar durante essa semana e talvez não saiba o que fazer. Há muitos desafios. Aqueles que estão namorando e têm o desafio do casamento. E desafio abençoado, não é verdade? Você se preparar, correr atrás, mais barato não é não, né? Tem que dar um trabalhinho ali, mas vai depois casar e entrar debaixo da bênção. Mas depois que casou, dá trabalho ou não dá trabalho manter o casamento? Dá ou não dá? Cuidar da esposa, cuidar do maridão, fazer aquela janta gostosa que ele gosta, você cuidar da esposa, levar ela para passear no shopping, se puder dar um sapato, uma bolsa, oh glória a Deus, aleluia, não é verdade? Mas dá desafio, fala a Deus, ó, você vê, a irmã já está cutucando o maridão ali, mas é interessante que tem muito desafio. Filho é bênção, é ou não é? Filho é bênção, herança do Senhor. Criar filho é fácil? Pela madrugada, criar filho dá trabalho, dá ou não dá? Dá trabalho. Ter um emprego é bênção, é ou não é? Trabalhar todo dia. Pensa no desafio, aguentar o chefe. E aguentar aquela... desafio do dia a dia. Faz parte. Desafios marcam a nossa história. Eu não sei que desafio você está vivendo. Que desafio que você está passando nessa semana. Mas a história é marcada por homens e mulheres que enfrentaram desafios. Há um cientista e um inventor chamado Thomas Edison. Thomas Edison fez muitas invenções, mas a sua invenção célebre é a lâmpada elétrica. E ao inventar a lâmpada elétrica, ele teve muito insucesso. Desafios, dificuldades, sem
centenas de tentativas de criar a lâmpada elétrica e nada dava certo. Ao ponto de chegarem para ele e dizer: desista desse projeto. Acabe, pare com isso. São centenas de vezes tentando fazer, você não vai conseguir. E quando ele passou de mais de 1000 tentativas, chegaram para Thomas Edison e perguntou: por que você ainda continua? Ele disse: eu experimentei 1000 maneiras que não dá certo fazer a lâmpada elétrica, mas um dia eu vou conseguir isso. E Thomas Edison inventou a lâmpada elétrica. Desafios que marcam a sua vida e marcam a história da humanidade. Esse texto é recheado de um grande desafio. Josué, servo do Senhor, agora está diante de um Jordão, com mais de 2 milhões de pessoas, não podendo transpor aquele rio. Um desafio gigante. Josué não tinha uma balsa, Josué não tinha um barco, Josué não dava para atravessar na ponte, não tinha uma ponte. E se você acompanhar depois a leitura do livro de Josué, você vai ver que no capítulo 3, verso de número 17, o rio estava transbordando. Não dava para passar nado. E, aliás, tinha 2 milhões de pessoas com ele. E esse ponto da história de Josué é um momento que mudou a trajetória do povo de Israel. Porque é o momento em que Moisés estava morto e agora a liderança estava sobre Josué. E sobre ele um grande desafio. O desafio agora de levar o povo à terra prometida, a terra que mana leite e mel. Você conhece a história bíblica e sabe que Moisés foi chamado pelo Senhor para ser o libertador de Israel, onde foi para o Egito e dali libertou o povo de 430 anos de cativeiro. Mas Moisés seguiu com o povo durante 40 anos no deserto. Lutas, dificuldades, falta de água, de comida. Deus manda o maná, Deus manda as codornizes, Deus da rocha brota água. Deus demonstra o seu cuidado pelo povo através de muitas maravilhas. Mas agora, em Números capítulo 14, Moisés manda 12 espias olharem a terra prometida. E esses 12 espias vão. 10 olham e veem uma terra boa, uma terra com frutos bons. Mas os 10 espias dizem que aquela terra era terra de gigantes e um povo forte. E que eles não teriam capacidade de possuir aquela terra. Mas 2 homens, Josué e Calebe, tiveram uma visão diferente daquela terra. A terra era boa, o fruto era bom, mas essa terra era a promessa do Senhor para nós. E nós vamos possuí-la, e nós vamos conquistá-las. Tanto é que daquele povo que peregrinou no deserto, apenas 2 possuíram a terra prometida, Josué e Calebe. E agora Moisés olha do Monte Nebo e vê a terra prometida, mas Moisés não entra. Moisés agora está morto. A liderança está sobre os ombros de Josué. E Josué agora está diante de um rio, que não pode transpor aquele rio. Eu e você, na jornada da nossa história e da nossa vida, podemos estar de frente do nosso Jordão, de frente do nosso desafio, de frente de situações que para nós não conseguimos superar, vencer, que humanamente seria impossível. Quantos nessa noite podem testemunhar que Deus já agiu na sua vida e realizou um milagre? Algo que não poderia ser feito, porque esse é o nosso Deus. Quando a nossa mão vai, nós agimos, mas quando a nossa mão não consegue, há uma mão soberana de um Deus todo-poderoso que pode ser estendida sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família nessa noite. E tocar uma situação que é o teu Jordão, é o teu desafio, é o teu problema que você não consegue transpor. Eu e você enfrentamos muitos desafios. Eu não sei nessa noite qual é o seu Jordão. Mas o Espírito Santo tem incomodado o meu coração e falado comigo para transmitir uma palavra que abençoe a sua vida. Que chegou a hora de você cruzar o Jordão.
que chegou a hora de você atravessar esse rio e entrar na promessa, no plano, não só na terra prometida, mas naquilo que o Senhor deseja para você. Muitas vezes você tem um sonho de ter uma família abençoada, mas só um sonho. Porque quando você olha a sua família, você encontra muitas coisas disfuncionais. Talvez você tenha um sonho de prosperar financeiramente, um sonho de ter bons relacionamentos, um sonho de ter uma vida espiritual mais estável, um relacionamento com Deus mais profundo, de intimidade abundante. Mas parece que você chega até o Jordão e retrocede. Mas nessa noite, o Espírito Santo vai tocar a tua vida, o teu coração, e você vai sair daqui cruzando o Jordão. Amém? Amém. E esse texto nos traz 4 preciosas lições que eu gostaria de compartilhar com você, para que você possa cruzar, para que você possa ir e viver os sonhos e as promessas que o Senhor tem para a sua vida. Josué, no capítulo 1, verso número 1, e é o primeiro princípio, o Senhor falou a Josué. Eu e você não podemos nos mover sem uma palavra de Deus. O que é que Deus tem falado ao teu coração nessa noite? O que é que Deus tem falado ao teu coração no ano de 2025? Talvez você participou dos 21 dias de jejum e oração. O que é que Deus falou com você? Eu costumo dizer que se Deus fala conosco, nós devemos nos mover. Mas se Deus não dá uma direção, a gente não deve nos mover, dar passo. Porque muitas vezes nosso passo é carnal, é uma vontade, é um desejo. Mas será que você colocou os seus pedidos diante do Senhor? Para que você possa viver a promessa que Ele tem, para que você possa viver os sonhos que o Senhor tem para a sua vida, ouça Deus. Ouça o Senhor falar ao teu coração. Jeremias 33:3 diz o quê? Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Há um Deus que deseja revelar os sonhos e planos que Ele tem para você. Amém? Sonhos e planos que Ele tem para a sua vida, sonhos e planos que Ele tem para a sua família, porque Ele é um Deus que fala, Ele é um Deus que se move. Ele falou com Josué e Ele continua falando hoje. Ele continua se movendo, porque Ele é o nosso Deus, Ele é o Deus que fala, Ele é o Deus que interage, Ele é o Deus que ministra ao nosso coração. Portanto, ouça a palavra de Deus. No início do ano passado, no período de jejum e oração, eu estava buscando a Deus com relação a uma palavra para o ano de 2024. E o Senhor falou muito ao meu coração, gratidão. E trouxe algo muito precioso para mim. E eu pude testemunhar de um coração alegre, feliz e grato a Deus e aos homens. Porque a gratidão parte de cada um de nós. Não é o que fazem conosco, é como eu reajo. É qual é a minha atitude perante aos fatos que me acontecem. Isso norteou o meu ano. Por quê? Eu ouvi a Deus. Nesse ano de 2025, de novo, buscando uma direção de Deus, e o texto de 1 Coríntios 2:9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E debaixo de uma palavra de Deus a gente tem que se mover. Como igreja nós estamos vivendo o ano da esperança. E você precisa encher o teu coração de esperança. Encher o teu coração da graça, do favor de Deus, esperando que Ele tem coisas maravilhosas para a sua vida, para o seu 2025. O que é que Deus tem falado com você? O que é que Deus tem conduzido a tua vida? Se ainda você não ouviu uma voz clara de Deus, jejue, ore, busque a Deus, leia mais a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor nos diz em 1 Samuel, capítulo 13, verso de número 12, que houve um rei chamado Saul, que ele estava pronto para ir para a guerra contra os amalequitas. Porém, ele estava esperando o profeta Samuel. E o profeta Samuel demorou, não vinha, e ele estava lá, no time da guerra, no momento de atacar. E o texto bíblico que eu citei, de 1 Samuel 13:12, diz assim: e então Saul, movido pela circunstância, ofereceu sacrifício, e aí ele foi para a guerra. Muitas vezes
muitos de nós, movido pela circunstância, tomamos atitudes. Mas nem sempre isso é uma direção de Deus. É às vezes movido pela carne, movido por algo que é da nossa leitura do cotidiano, do momento, e a gente age. Por exemplo, depende de como falam com você, você reage. Se alguém vem falando bravo, o que você já fala? Bravo também. Pastor, é assim, começou falando bravo, nervoso, já me acusou, eu falo da mesma maneira. Mas você agiu movido pela carne ou movido por uma vontade de Deus? Movido pela carne, sim ou não? Muitos, vamos imaginar, eu não sei você, mas tem pessoas que têm um toque. Eu tenho alguns toques, mas um dos quais, por exemplo, quando eu estou fora de casa, e aí a família fala, ou a minha esposa, a gente conversa, leva um almoço para casa. Ou passo, pego um marmitex, ou passo, pego um almoço e vou para casa. Mas quando, depois de fazer alguns afazeres que estava fora de casa, e chego, o que eu espero? Eu espero chegar em casa e encontrar a mesa o quê? Arrumada, já a toalha lá, os talheres, para que chegou com a comida quente, todo mundo sente em volta da mesa e coma, não é verdade? Tá bom. Mas você sabe que a vida não é assim, não é verdade? Bom, aí você chega em casa, olha para a mesa, está o quê? Bagunçada. Aí você já começa a falar assim, meu Deus, segura, Cris. Fica nervoso, não briga com ninguém, vai. Porque movido pela carne, você pode o quê? Estragar o seu almoço. E já fala do filho, já fala da filha, já fala da esposa, já fala de todo mundo. E 2 minutinhos você já arruma a mesa. Então é melhor você respirar fundo, não é verdade? Animar, ir lá e preparar. E você, movido pela circunstância, o que você faz? Tem mulher que tem toque de limpeza. Imagina que ela chegou em casa, toque de limpeza. E aí quer limpar a casa, quer arrumar tudo. E aí o que acontece? O marido está sentado aonde? Está sentado no sofá. Está assistindo o time dele. O time dele às vezes nem está bem, está quase perdendo o jogo, ele está meio irritado com o técnico e tal. Mas ela está limpando a casa. Ele vai ficar sentado até o final do jogo? Vai nada. Ou se não, se ele ficar, ele vai ficar escutando um pouquinho. Amor, vem me ajudar. Amor, faz alguma coisa e tal. E o que o homem sábio faz? O homem sábio já pega o aspirador, né? E vai ajudar. Pega uma vassoura, pega uma ferramenta e vai arrumar alguma coisa. Faz alguma coisa. Fica parado no sofá. A não ser que a mulher está com o tanque cheio e tal, né? Você levou ela para passear, fez alguma coisa. Mas no normal, o que acontece? Às vezes movido pela carne, já dá o quê? Uma confusão. Já fala alguma coisa, o outro já responde. E às vezes é assim com o filho, às vezes é assim com a filha, às vezes é assim no trabalho, movido pela circunstância. O que você tem feito? Falou uma bobagem para alguém? Disse algo que não devia, mas você estava nervoso, você estava chateado. Talvez você tenha até o porquê, você tenha até como provar que você tinha motivo para falar aquilo. Mas de repente era melhor o quê? Ouvir a Deus, crucificar a carne e não falar. É ou não é verdade? A experiência do casamento vai ajudar você, viu? E a vida a dois. Porque, movido pela circunstância, coloque a tua carnalidade na cruz do Calvário. Não haja movido pela circunstância. Há pessoas que vivem relacionamentos difíceis porque movido pela circunstância, não corrige, não pede perdão, é mesquinho, é uma pessoa que fica nervosa, com raiva, as palavras ferem, movido pela circunstância. Não é porque você tem o direito que você deve falar. Sabia que nem tudo que você pensa, você fala? É ou não é verdade? Imagina que se tudo que você pensasse, você falasse para o seu chefe. Você ia estar com emprego hoje? Eu acho que não. Porque não é tudo que você pensa. E por que tudo que você pensa, às vezes você fala para a esposa ou para o marido? A gente não aguenta não. Então, coloca diante de Deus, vai orar, vai buscar o Senhor. Mas, para que você possa cruzar o Jordão, Josué ouviu a Deus. Ouça o Senhor nesses dias. Se Deus ainda não te conduziu, não te direcionou, não se mova. Mas Josué, no texto, ouve o Senhor
vem a palavra do Senhor, verso de número 2, Moisés, meu servo, está morto. Prepara-se agora e faz o quê? Passe o Jordão. A ordem de Deus para Josué é para que ele prosseguisse, passasse o Jordão. Eu imagino Josué olhando, mas, Senhor, estou sem barco, não tem balsa, não tem meios, como é que eu vou passar esse Jordão? Porque eu e você, às vezes, diante da palavra de Deus e diante de uma direção que Deus nos dá, às vezes a gente não fica questionando, pensando, mas como? A gente quer racionalizar. Mas eu e você devemos prosseguir na palavra que o Senhor deu para você, para o seu lar e para a sua família. Portanto, passe o Jordão. Qual é o desafio que você tem enfrentado nos dias de hoje? Que você precisa colocar diante do Senhor, para que você rompa em 2025, para que você alcance os sonhos, os planos e os projetos que o Senhor tem para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Às vezes, o Jordão o Jordão era o local em que Josué estava, mas ele estava no deserto. Ele ia romper aquele Jordão, mas o povo tinha peregrinado 40 anos no deserto. Se você ler todo o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, você vai verificar em Deuteronômio, capítulo 8, verso de número 2, o motivo do povo estar no deserto. O verso de número 2 do capítulo 8 diz que o Senhor, lembre-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto, durante esses 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, e olha que importante, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os meus mandamentos. Para você romper o Jordão da sua vida, o que é que está no teu coração? O que é que está aí no teu coração? O povo precisou passar 40 anos no deserto, para depois ter acesso à terra prometida. Você, muitas vezes, não está num deserto de 40 graus, não está no meio rodeado por terra, mas às vezes está num deserto espiritual, emocional, sentimental, vivendo lutas e desafios. Mas esse texto ensina para nós o que é que está no teu coração. Se Deus te abençoar hoje, você larga a igreja? Se Deus te abençoar hoje, você muda completamente? O que é que tem tomado conta do teu coração? O deserto é um local para te preparar para você romper esse Jordão e chegar na terra prometida. O local o deserto é a escola de Deus, que trabalha no nosso coração. E não sei se você sabe a diferença entre tentação e provação. Mas Tiago, capítulo 1, fala que tentação é o tentador, é Satanás que tenta. Deus não tenta ninguém. Deus não coloca uma situação para tentar você, para que você erre, para que você peque. Mas na escola e no deserto de Deus existe a provação, que o próprio Tiago vai dizer para que vocês sejam perfeitos e íntegros. Mas eu gosto do texto de Romanos, capítulo 5, verso número 3, que diz assim: tende por toda alegria ou passardes por tribulação ou provação, prova. Porque no momento da provação, você vai perseverar na fé. Então, tende por motivo de alegria ou passardes por tribulação. Eu quis falar aqui rápido e me perdi no versículo, né? Bom, tende por motivo de alegria ou passardes por tribulação. Porque depois da tribulação vem a perseverança. E a perseverança é a experiência. E a experiência é a esperança que está em Cristo Jesus. Sabe esse processo de Deus? Esse processo de Deus na provação, para provar o teu coração e o meu coração, para colocar você no plano que Ele tem. Portanto, o deserto que você está enfrentando, ou o Jordão que está diante de você, não é para te matar. Não é para que você não progrida ou não prospere, mas é para que você coloque o teu Jordão diante de Deus e através disso rompa na escola de Deus, gerando em você perseverança, que é uma fé inabalável, gerando em você experiência, que é da ação de Deus, do cuidado do Senhor, mas gerando uma esperança que o Senhor está com você, por onde quer que você andar. Portanto, ouça Deus, passe o Jordão. E o terceiro ponto está no verso de número 3 e 4, que diz assim: todo lugar em que puserem a planta do pé, darei a vocês. Como prometi a Moisés,
O território de vocês irá do deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o mar grande na direção do poente do sol. Verso número 5. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não deixarei, nem o abandonarei. Essa é a certeza de Deus, daquele que fez a promessa. Em Tito, capítulo 2, verso de número 14, diz: aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Se Deus fez promessa para você, Ele tem o poder de realizar. Ele tem poder de cumprir a promessa que Ele tem para você. Mas aqui, no verso número 5, diz que eu estou com você, Josué. Quantos nessa noite têm a certeza que Deus está com você? Deus é o Deus Emanuel. O Deus Emanuel significa Deus conosco. Deus está conosco. Nós precisamos ter a certeza que Deus caminha ao nosso lado. Talvez você daqui a pouco, com certeza daqui a pouco, você vai retornar para o seu lar, para a sua casa. Amanhã para os afazeres, e nós nos vemos a cada domingo, ou se você frequenta os cultos da semana, ou se você frequenta alguma outra atividade na igreja, você vai encontrar as pessoas, mas há alguém que você pode estar 24 horas junto, é o Senhor Jesus, para caminhar com você, para conduzir você, para direcionar. Quantas vezes não sabemos o que fazer? Quantas vezes temos dúvida? E uma situação difícil que enfrentamos, mas o Espírito Santo é aquele que em João capítulo 14, que diz que Ele é o Consolador, é aquele que guia você e me guia naquilo que precisamos fazer. Portanto, saiba que para cruzar o Jordão, para você romper no ano 2025, Deus precisa estar presente na sua vida. Deus precisa caminhar com você. E você sabe que há algo que separa-nos de Deus? O pecado. O pecado, no original, significa hamartia. E hamartia é errar o alvo. Imagina que eu vou aqui até a Bíblia, e ao estar indo até a Bíblia, eu erro o alvo. Eu vou ali, aqui até as câmeras. Por quê? Porque o pecado me desvia de fazer a vontade de Deus. Por isso, o que é a conversão? Eu estava querendo buscar a Deus, mas não consigo e vou distante. Mas eu me converti, eu mudei a minha rota, a minha trajetória, e agora eu vou a Deus. Mas isso só é possível quando eu confesso o meu pecado. Quando eu deixo o meu pecado e deixo uma vida que desagrada a Deus. Tem pessoas que querem ouvir o Senhor, tem um desejo no coração de ouvir a Deus, mas a sua vida está cheia de coisas que não agradam o Senhor, de pecado. Como ouvir a voz de Deus se estamos distante do Senhor? Se o pecado faz separação do homem com Deus. Deus está conosco e Deus precisa nos guiar. E se há algo no teu coração, se há algo na tua vida que tem atrapalhado a tua intimidade, a tua relação com Deus, através do pecado, 1 João 1,9 diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda injustiça. Há um Deus que está aqui nessa noite para perdoar o teu pecado, para sarar as tuas dores, traumas, feridas. E Apocalipse 3,20 diz que eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Há um Deus que bate na porta do teu coração. Mas Ele é um cavaleiro, dizendo, esse namoro não me agrada. E aí cabe a você terminar ou continuar com esse namoro. Há lugares na internet que você não pode entrar. Isso não me agrada, vídeos, sites. Mas aí você vai ouvir a voz de Deus e vai seguir ou não seguir. Há situações de ganho financeiro lícito, mas há ganhos ilícitos. E se você não ouvir a Deus, você vai permanecer em coisas que não agradam o Senhor. E tem pessoas que pedem que Deus o abençoe, mas Deus não pode abençoar algo que Ele amaldiçoou. Tem pessoas querendo que Deus abençoe um relacionamento. Um dia desses, um irmão veio no gabinete e falou assim, pastor, eu quero que o Senhor me abençoe. Eu estou de olho numa mulher. Mas como que ela é? E aí ele começou a dizer, mas calma aí, ela tem um namorado? E você está pedindo para que Deus te abençoe? Mas já não tem um compromisso?
Mas como é que Deus vai abençoar algo que Ele não concorda? Por exemplo, pessoas orando por pessoas que estão casadas. Tem como Deus abençoar? Está repreendido e destruído, não é verdade? Não tem como. Tem pessoas orando para coisas impossíveis e que Deus não abençoa. Sabe por que Deus não abençoa? Porque é pecado. E o pecado faz separação do homem com Deus. Então, se há algo que não agrada ao Senhor, o Espírito Santo é um cavaleiro. E vai bater na porta do teu coração e da tua mente, o acusando. Cabe a você se arrepender, confessar e caminhar com Cristo, para que haja essa união do homem para com Deus. 1 Timóteo, capítulo 2, verso de número 5, vai dizer que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o justo. É só Jesus que é a ponte que liga você a Deus. A palavra religião vem do latim religare, que é ligar o homem a Deus. Mas só há um caminho, a verdade e a vida. E esse caminho é Jesus Cristo. É Ele que pode conectar você à vontade e os sonhos e os planos que Ele tem para a sua vida. Mas isso não vai acontecer se você não colocar o teu pecado diante da cruz, pedir perdão, se arrepender e ter uma nova atitude em Cristo Jesus. Muitas vezes não está permitido que você rompa o Jordão, porque ainda você tem alianças que não são de Deus. Quebre essas alianças para que o Senhor possa estar com você e te guiar na terra prometida, no sonho e no plano que Ele tem para você. O quarto ponto é a palavra que ecoa do verso número 1 ao verso número 9, que é repetida aqui 3 vezes, no verso número 7, 8 e 9, que diz o quê? Ser forte e corajoso. Verso de número 8, não cesse de falar do livro da lei, então você prosperará. Seja forte e corajoso. Para você romper e chegar nos sonhos e planos que Deus tem para você, guarda essa palavra, ser forte e corajoso. Coragem, vai para cima. Vá nos sonhos e planos que Deus tem para você. Muitas vezes nós desejamos coisas que não estão nas nossas mãos. Lembra-se da história de Moisés? Moisés, no seu chamado, lá em Êxodo capítulo 3, ele está pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro, e no meio ali do pastoreio, ele vê uma árvore, uma sarça, que agora queima e não se consome. Ele se assusta, era normal a sarça queimar ou pegar fogo, mas não era normal uma sarça queimar e não se consumir, e permanecer intacta mediante ao fogo. E Moisés se aproxima então daquela sarça, e ao se aproximar ele ouve uma voz que diz assim: tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que está é uma terra santa. Moisés tira as sandálias, chega diante da sarça, e Deus fala para ele ir até o Egito e libertar o povo de Israel. Qual é a primeira coisa que Moisés diz? Eu sou gago, não sei falar bem, e não vou conseguir fazer isso. O que Deus diz para Moisés? Moisés, o que você tem nas suas mãos? O que é que você tem nas suas mãos? E aí Moisés vai olhar e ele encontra o quê? Ele encontra o cajado, o seu bordão. E ele pega o seu bordão e joga no chão e se transforma numa serpente. Depois ele pega de novo na ponta, da serpente e se torna um cajado. E Deus iria usar Moisés para libertar o povo dele do Egito com aquele cajado. O que Deus deseja fazer para você chegar na promessa que Ele tem está nas tuas mãos. Mas às vezes a gente não valoriza. Às vezes a gente não olha aquilo como uma bênção. O que Deus deseja te abençoar é no que está na tua mão. Junto com a tua esposa, é junto com o teu marido, é com os teus filhos, é na tua história, no teu emprego, no teu trabalho. Às vezes você está fazendo um curso de inglês e não dá bola para o curso de inglês, não valoriza o curso de inglês, não faz as aulas direito. Deus quer te abençoar, mas o que você tem na tua mão? Às vezes tem pessoas fazendo faculdade e faz de qualquer jeito, mestrado, um doutorado, uma especialização, e não faz de uma maneira adequada. O que é que Deus tem colocado nas suas mãos? Agarre para fazer e faça da melhor maneira. É isso que Deus estava dizendo para Josué. Josué, ser forte e corajoso. Josué vai para cima.
Josué, e o livro de Josué é um livro de conquista, é um livro de vitória, é um livro de possuir a terra prometida. Se você voltar um pouquinho aqui em Êxodo, você vai ver em Êxodo 17, que quando Moisés está lá com Arão e Hur, levantando as suas mãos, Josué está no campo de batalha e prevalecendo, porque Josué era um homem de guerra, mas ele estava com medo. Ele estava numa tremenda dificuldade. O que ele ia fazer? Como é que ele ia atravessar o Jordão? E a palavra de Deus foi para ele: Josué, ser forte e corajoso. Vai para cima nessa noite. Vá para cima daquilo que Deus tem para você, que Deus tem falado ao teu coração. E esse texto eu quero finalizar, que ele diz: não cesse de falar do livro da lei. Medita nele de dia e de noite, para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Não tem como eu e você prosperarmos se não conhecemos a palavra de Deus. Se a palavra de Deus não for a lâmpada para os nossos pés, a luz para o nosso caminho. Na história da igreja, houve um teólogo chamado Marcião, no ano 200 depois de Cristo. Esse teólogo Marcião, na era do gnosticismo, que é a era do conhecimento, ele buscava separar o que ele leria da Bíblia e o que ele não leria. Então ele pegou os 4 evangelhos e começou a tirar. Começou a tirar texto de João, texto de Marcos. Ele dizia que Lucas era um pouco mais fidedigno. E Marcião começou a pegar os textos da Bíblia e começou a tirar. Mas muitos crentes no dia de hoje pegam textos da Bíblia que ele gosta ou que ele acha que deve seguir e segue alguns. Mas eu e você não fomos chamados como Marcião para seguir alguns. Eu e você fomos chamados para seguir a palavra de Deus toda. Porque ela, como diz em Hebreus 4:12, a palavra de Deus é o quê? Vive e eficaz, mais cortante do que espada de 2 gumes, apta a discernir entre juntas e medulas, penetra ao ponto de dividir alma e espírito, pensamentos e intenções do coração. Essa é a palavra de Deus. Eu e você vamos prosperar se colocarmos a palavra de Deus como lâmpada para os nossos pés, nos guiarmos debaixo da voz do Senhor, nos guiarmos diante daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Portanto, assim como Josué, ouça Deus, cruze o teu Jordão, saiba que Deus está conosco, com você e comigo. Saiba que não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Ele é o nosso Deus. Mas eu não posso guiar, o caminho é a palavra de Deus. Eu gostaria que vocês colocassem de pé nessa noite, e eu quero encerrar essa mensagem contando para vocês uma história que eu particularmente gosto muito. Eu não sou tão conhecedor da agricultura, mas há uma agricultura que eu acho muito interessante, que é o bonsai. Você conhece o bonsai? Aquela árvore e tal, aquele japonês e tudo mais. Mas o bonsai não é apenas uma árvore. Eu achava que era uma árvore e tudo, não. Bonsai é uma técnica de cultivo. Você pode colocar dentro daquele vaso um pinheiro, você pode colocar outras plantas ali para crescer e formar aquele bonsai. Mas qual é a diferença do pinheiro que é colocado ali no bonsai, naquela técnica de cultivo, e o pinheiro que é colocado na terra? O pinheiro colocado na terra pode chegar até 20 metros. São árvores gigantescas. Mas por que o mesmo pinheiro que é colocado na terra fica tão grande? E o mesmo pinheiro que é colocado dentro daquele vaso do bonsai fica pequeno. Não frutifica tanto. Fica uma planta limitada. Porque na técnica de cultivo do bonsai, tem a poda, tem um alimento que é colocado ali, nutrientes que é colocado, limitado, o ambiente é fechado e faz com que o pinheiro não cresça tanto. Muitos cristãos estão vivendo e sendo um pinheiro colocados em bonsai. Em vez de seguir e prosperar, e seguir, rasgar o céu com 20 metros,
25 metros de altura. Ficamos presos nas limitações. Às vezes, diante de um Jordão, não conseguimos cruzá-lo. E muitas vezes ficamos tentando achar os culpados para isso. Como pessoas, lugares. Mas o fato é que ficamos limitados. Nessa noite, o desejo do meu coração, que Deus está queimando do meu coração, é para que você em 2025 possa cruzar o seu Jordão. Para que você em 2025 possa viver na terra prometida, naquilo que o Senhor ministrou ao teu coração. E nós ainda temos a Santa Ceia daqui a pouco, mas eu quero agora, de forma breve, em 2 minutos. Se Deus tem ministrado e falado ao teu coração, e você tem enfrentado um Jordão muito grande, e quer colocar esse Jordão no altar e na presença do Senhor, dizendo: Senhor, eu quero cruzar esse Jordão. Eu quero colocar isso diante da tua presença, sabendo que o Senhor vai me fazer prosperar e cruzar esse Jordão. Se Deus tem falado com você e você quer colocar o seu Jordão no altar e na presença do Senhor, eu quero convidar você, de forma breve, a sair do seu lugar, onde você está, a pedir licença aí para a pessoa que está próxima, a vir até aqui o altar. Eu quero orar por você. Eu quero abençoar a sua vida, para que você viva um 2025 como você nunca viveu, para que a sua história rompa, para que o Senhor te dê uma palavra, para que o Senhor te prospere a avançar esse Jordão, para que o Senhor esteja com você, te direcionando e cuidando, para que o Senhor faça você olhar para as suas mãos e verifique seus dons e talentos, e você seja forte e corajoso para romper naquilo que Ele tem para o teu coração e para a tua vida, mas também para que você se aprofunde na palavra de Deus e viva os sonhos e planos que Ele tem para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Às vezes você tem um sonho de ter uma família saudável, de romper financeiramente, de prosperar, mas só um sonho, porque a realidade, você tem ido até o Jordão e retornado. Mas nessa noite, coloque o teu Jordão no altar agora, que nós vamos como igreja orar. Será que você pode, se você ainda está no seu banco e deseja orar, se ajoelhar, colocar a mão no teu coração e falar com Deus nesse momento? Comece a orar. Sonhos e os planos que o Senhor tem para nós, que a terra prometida, que a promessa que o Senhor tem é real, que a promessa que o Senhor tem é real e é verdadeira. Como a tua palavra diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Há uma vontade maravilhosa para cada um dos teus filhos. O Senhor não nos chamou para ficar no deserto. O Senhor não nos chamou para mendigar. O Senhor nos chamou para viver num banquete na tua presença, para termos vida e vida abundante na tua presença, que é isso que Cristo nos dá. Cristo nos dá promessa, Cristo nos dá uma terra que mana leite e mel, e nessa noite abençoa os teus filhos, Senhor, a que eles possam viver os sonhos, os projetos e tudo aquilo que o Senhor tem para cada um deles. Nós oramos, Senhor, e colocamos os teus filhos diante do teu altar e diante da tua presença, sabendo que o Deus que fez a promessa é fiel para cumprir, e para que possamos romper o Jordão, sabendo que o Senhor é o nosso Deus e nos dará vitória. Oramos com ações de graça, em nome de Jesus, amém e amém. Se você puder, aplauda o nome do Senhor Jesus. Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Amém.